Mianmar é uma região multiétnica e multicultural localizada no Sudeste Asiático. No século XIX, o país era chamado de Birmânia, e após as guerras anglo-birmanesas entre ele e a Grã-Bretanha, esse foi dominado pelos britânicos em 1886. Sua independência só foi conquistada em 1948. Em 1962, líderes militares passaram a governar a Birmânia, implantando uma ditadura que restringiu grandemente a liberdade da população. Em resposta aos inúmeros protestos, os quais eram reprimidos com violência, o governo mudou o nome do país para Mianmar em 1989. Nesse período ditatorial, destacou-se a figura de uma mulher, Aung San Suu Kyi, filha do Bogyok Aung San, considerado o herói da independência do país. Ela ficou conhecida como a defensora dos direitos humanos e da liberdade. Participou de vários protestos contra o regime militar e foi condenada à prisão domiciliar diversas vezes. Aung San Suu Kyi recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1991 pela sua luta a favor dos direitos humanos. Em 2011, o governo militar renunciou. Porém, ele proibiu que pessoas casadas com estrangeiros virassem primeiro-ministro ou primeira-ministra, impedindo assim que Aung San Suu Kyi tomasse o poder. Nas eleições de 2015, seu partido, a Liga Nacional pela Democracia, LDN, sigla em inglês, venceu as eleições, o que a possibilitou de criar um cargo para si, o de conselheira do Estado. Nas eleições de 2020, o LDN foi novamente vencedor. Entretanto, os militares não aceitaram a vitória do partido e, em fevereiro de 2021, deram um golpe de Estado e declararam estado de emergência. Os parlamentares do LDN foram presos e Suu Kyi foi levada pelos militares. A mídia foi censurada e o acesso às redes sociais passou a ser controlado. Desde o golpe, manifestações diárias têm tomado conta das ruas das principais cidades do país, principalmente Yangon, mesmo em meio à pandemia. A resposta da junta militar, entretanto, tem sido violenta. Balas de borracha são atiradas nos manifestantes. Centenas já foram detidos. Greves acontecem todos os dias no país. Em meio à pandemia do Covid-19, médicos e enfermeiros de 70 hospitais declararam greve e afirmaram não ir trabalhar enquanto o governo militar estiver ocupando o poder. Assim como ocorreu com a Primavera Árabe, no começo da década passada, as redes sociais têm sido um espaço comum para os militantes, uma plataforma para combinar movimentos e demonstrar a insatisfação social. Outra característica das manifestações é a participação jovem, com referências a elementos da cultura pop. Um dos símbolos adotados pelos manifestantes é o gesto usado pela personagem Katniss Everdeen na saga cinematográfica Jogos Vorazes. Nos filmes, a personagem incita a população a se manifestar de maneira silenciosa ao fazer o número 3 com as mãos. O próprio nome Mianmar é questionado, uma vez que essa nomenclatura foi dada no regime militar. Desse modo, apoiadores da democracia preferem usar o nome Birmânia. Outra problemática no país são os budistas radicais. De acordo com dados oficiais, 70% da população é adepta à religião budista, porém existem diversas outras religiões no território. Assim, alguns fiéis ao budismo repreendem vários grupos étnicos e religiosos que seguem doutrinas diferentes da sua, como os muçulmanos Rohingyas. Eles correspondem a um grupo que, segundo a ONU, tem sido alvo de uma limpeza étnica em Mianmar. Lá, os Rohingyas representam 5% da população e concentram a maior comunidade desse povo no mundo. Mesmo assim, eles são impossibilitados de possuírem terras, casar ou viajar sem autorização do governo. O preconceito também os leva a serem perseguidos pela população civil, levando-os a serem uma das minorias mais perseguidas no mundo. Voltando à questão dos protestos contra a atual ditadura, atualmente a população continua se reunindo todos os dias em revolta ao regime. O aumento da repressão militar tem chamado a atenção da ONU, e uma sessão com os membros do Conselho de Segurança foi solicitada pelo Reino Unido e pela União Europeia. Após o golpe, a economia e o sistema bancário foram paralisados. Muitos cidadãos perderam seu sustento devido a greves e o fechamento de empresas. Os preços do petróleo dispararam e as filas em frente aos bancos são cada vez maiores. Desse modo, é notável o cenário de pobreza, fome e falta de infraestrutura na saúde e no saneamento básico. Em resposta às possíveis sanções de determinados países, como os Estados Unidos, os militares afirmam que o estado de emergência durará 1 ano, mas acredita-se que eles utilizarão esse 1 ano para arquitetar um plano para ficar no poder por mais tempo.